Bom, boa noite, Vanderleia. Prazer a gente estar aqui começando o bloco B, né, deste semestre, né, com a disciplina de teologia, sistemática 3, né, a nossa primeira web temática desse bloco, né, e eu quero comentar um pouco, a gente aprofundar um pouquinho mais a discussão que a gente teve no fórum. Acho que foi uma discussão, uma elaboração muito legal, produtiva, né, a partir do conceito, né, que a gente trouxe do significado de Ruá, né? E aí, antes mesmo da gente entrar propriamente na questão da Ruá na criação, a partir de Gênesis 1, né, e depois discutir o sinônimo que aparece ali em Gênesis 2, é entender primeiro esse campo da teologia sistemática, né, que é a, a pneumatologia, né? Então, a teologia sistemática ela é dividida, né, nos seus blocos de estudos, né? Que a gente tem a cristologia, né, que estuda o ser de Cristo, a eclesiologia, a igreja, a parte de Deus que vai estudar, né, essa questão de Deus, Trindade e tudo mais, é, a, a soteriologia, que vai fazer essa discussão específica da respeito à questão da salvação, a escatologia. E aí a gente tem também, né, a pneumatologia, que é o estudo acerca do Espírito Santo, né, da terceira pessoa da Trindade, né? A gente fala terceira pessoa da Trindade, mas não é uma hierarquia, né? Porque a gente aprendeu já em Teologia Sistemática 1, nesse movimento da Trindade, dessa pericorese, né? Dessa relação entre as três pessoas de, de um mesmo modo, né? Que é essa dança, esse movimento, e não é uma hierarquização. Deus Pai não é maior do que Deus Filho, não é maior que Deus Espírito Santo. Se tem funções diferentes, né? Mas você não tem uma hierarquia, você tem a ação dos três em um e em uma pessoa, né? Então, quando Deus está agindo, o Filho e o Espírito também, e assim por diante. Então, na nossa disciplina, né, no nosso curso de teologia, a gente dividiu, né, os nossos estudos em sistemática, no ser de Deus, né, teologia sistemática 1, o ser de Cristo, né, teologia sistemática 2, o ser de Cristo, e agora na 3, teologia sistemática 3, pneumatologia. E aí é muito interessante, né? Como a gente vai estudar isso? Quais os pontos, quais as perspectivas? E é um dos pontos que a gente tem muita coisa em comum entre as tradições cristãs, então, né? A gente está falando de catolicismo romano, protestantismo e o pentecostalismo. São muitas coisas em comum, mas tem muitas diferenças também de pensamento, né? Então, aí o que que é importante, né? O que foi a proposta dessa disciplina? A gente entender os conceitos no Antigo Testamento, no Novo Testamento e depois como as, as tradições cristãs foram articulando e pensando o seu ponto de vista teológico, né? Porque teologia não dá para a gente definir e dizer essa teologia A é a teologia certa, né? A teologia B é a teologia certa, porque a gente não tem, né? A gente não tem isso porque a teologia vai ser sempre, isso é muito importante a gente entender isso, porque a teologia vai ser sempre limitada, porque ela é sempre um discurso humano acerca de Deus, né? Acerca do sagrado, aquilo que a gente consegue mensurar e articular, né? E no fim das contas é um produto humano. Então vai ter as suas limitações, porque a gente jamais vai conseguir atingir o objeto de pesquisa, que é o sagrado, né? Um cientista, um químico, ele consegue atingir ali concreto a substância que ele está analisando. A gente não consegue fazer isso com Deus, né? E muitas vezes isso está mediado também pela subjetividade, né, dos teólogos e das teólogas. Então é importante a gente entender isso também. Então, na aula de hoje, né, a gente comentar um pouquinho mais aquilo que foi discutido, né? Gostei muito das suas colocações, Anderlei, que você trouxe lá no fórum, né? A gente entender esse conceito de ruá,
né? E aí eu acho que é interessante a gente trazer esse sentido da palavra no hebraico, né? Que traz esse aspecto feminino, né? De ruá, que é uma palavra feminina no hebraico, né? Que é esse vento. E aí ali em Gênesis 1 ele é muito interessante, porque em geral as Bíblias traduzem como, né, o Espírito pairava sobre a face das águas. Pairar é diferente de tremer. Pairava daquela noção de que, tá ali, não fazendo nada, quase estava ali por cima, observando, quase colocar, arruar ali numa inércia da criação. Mas quando, na verdade, quando a gente olha para o texto e entende, né, essa mitologia do caos da Babilônia, né, e aí a gente precisa entender, né, o que que era o mito da Babilônia, o Enu-Elish, o mito da criação, né, em que Tiamat é a deusa do caos, né, que mora no grande abismo, e ela é derrotada pelo deus Marduk, né, o chefe do panteão principal, e é derrotada pelo deus Marduk, seus pedaços espalhados, e a partir de seus pedaços, então, Marduk cria o mundo, né? Então, a partir dos pedaços do caos, né, da deusa do caos, da Tiamat, Marduk, então, ele cria o mundo. E aí, a partir disso, ele vai criar o mundo, vai criar o ser humano e tudo mais. E aí, quando, né, vai criar as outras divindades também, e aí, quando Gênesis 1 traz e diz: olha, não foi Marduk, foi Elohim e Arruá de Elohim, né? Então ele traz outra perspectiva, o caos que existia ali, e aí sim tem uma referência indireta a essa questão da deusa Tiamat, embora não apareça o nome dela, mas você tem a menção ao caos, a menção ao abismo, né? A esse abismo profundo. E aí você diz que a partir desse tremer, né, da Ruá de Elohim, aquela que tremia as águas do abismo. Então, a partir da Ruá que ordena esse caos. E aí, então, a gente começa a ter a criação, né, que começa lá em princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí vai dizer, a terra era sem forma e vazia, né? E aí, né, ou sem forma vazia, era caótica, né? Acho que a gente perde algumas coisas na tradução, por isso que é importante a gente estuda aqui o hebraico, o grego, para a gente conseguir entender ali os significados, os sentidos. Então, você traz essa ordenação do caos, né? E isso é muito interessante porque essa ideia de criação que ordena o caos é um arquétipo muito comum em diversas outras religiões e mitos também, né? Então a gente tem isso na Babilônia, como a gente viu no Enuma Elish, né? Que é criado a partir dessa ordenação do caos. Em Ugarit também precisa haver o ordenamento do caos para que se então possa criar o mundo, as coisas, colocar em ordem, né? Então sempre tem uma divindade caótica ali para que seja ordenada, no caso de pensamentos politeístas, né, pluralistas, né, e no caso ali, em Gênesis 1, né, a gente já está no estabelecimento do monoteísmo, então é Javé que vai fazer, né, Elohim, como é chamado ali no texto, Elohim que vai fazer, vai criar e a sua ruá vai tremer e colocar ordem, né? E aí é muito interessante que aí depois a gente segue o capítulo inteiro falando da criação, né? Dos dias e o que criou e foi tudo bom. E aí em Gênesis 2, que já é um outro texto, uma outra narrativa, né? De um outro tempo, alguns dizem que seria mais tardia também, seria do período do exílio, do pós-exílio, alguns dizem que seria do período da monarquia. Há essas discussões, mas é um texto que mostra
essa perspectiva que volta um pouquinho para o foco da criação a partir da terra. Enquanto a gente tem o Gênesis 1 com essa criação a partir da água, das águas caóticas, em Gênesis 2 a gente tem a criação a partir do solo, né? Tanto a criação, né, do mundo, e aí está muito focado na criação do mundo, o mundo solo, que sai da terra, né, das árvores, o que depende do solo, da, da plantação, das árvores, dos animais, e aí o próprio ser humano, né, Adão, o próprio ser humano é criado ali da terra, Adamá, né? Então, assim, a mesma raiz ali de Adão e que significa humanidade, e Adamá, terra. Então você tem ali a criação. E aí diz, né, o texto em Gênesis 2, né, que aí vai trazer, né, que vai falar sobre essa, essa criação, né, do ser humano. A gente não tem a presença, a gente não tem o substantivo ruá, né? Mas a gente tem a, o texto vai dizer, né, que vai trazer outros sinônimos, né? No verso 7, 2, verso 7, ele vai trazer o verbo nafar, que é o respirar, o soprar. Então vai dizer que Yahvé Elohim, então, formou a humanidade da poeira do solo e respirou em narinas dela respiração de vida, né? Então, assim, para e aconteceu para a humanidade garganta viva, né? Traduzindo muito a literal essa questão do nefesh, que em geral as Bíblias traduzem por alma, mas é a ideia disso aqui, o nefesh é isso aqui, essa garganta mesmo, que esse som da respiração, né? Então, está muito voltado para essa questão da antropologia no Antigo Testamento, que é isso, o fôlego de vida, as coisas aqui está muito entendido nisso aqui, nessa região da garganta. E aí, por isso, também acaba tendo esse entendimento do Nefesh como alma, como esse lugar aqui do respirar, né? Então, o Nefesh está muito ligado com essa questão mesmo do respirar, né? Então, ali em Gênesis 2 vai trazer que o próprio Deus, então, respirou fôlego de vida, né? E que traz, né, embora não seja o termo ruá, mas está nesse campo semântico que a própria divindade respira a vida. E aí em Eclesiastes, se não me engano, que vai falar então que quando morre, Deus tira esse sopro, né? Esse sopro de vida, né? Que é essa expiração, esse respirar, né? Então trazendo essa dinâmica, né, de entender essa respiração. E o texto de Jó, ai, agora me falha a memória, acho que é 30 alguma coisa. Depois eu posso até mandar para você certinho a referência bíblica, que agora me faltou a memória, não anotei aqui, que vai falar que a Ruá divina é que concede a vida, né? Nesse sentido de que ela sopra a vida na pessoa, né? Então, assim, fazendo uma interpretação desse próprio texto de Gênesis 2, né? Jó é um texto bem mais tardio, para entender também esse aspecto da função da Ruá, nesse aspecto da criação, né? Então, a gente tem aí Gênesis 1, Gênesis 2, percepções muito interessantes, né? Embora Gênesis 2 não tenha propriamente dito o termo presente, mas a gente tem sinônimos e que faz entender, né? Porque ruá também significa fôlego, né? Esse vento, né? Então, você imaginar ali, né? Porque o texto de Gênesis 2 ele nos traz uma outra percepção de como compreender a humanidade, que aí tá falando, olha, o solo é importante, né? E aí foi importante, então, a divindade, então, Yahvé Elohim,
respirar esse fôlego de vida no ser humano, né? E isso é bem interessante quando a gente começa a analisar os seus contextos e tudo mais, né? E ver como que o termo vai sendo compreendido ao longo dos anos, né? Ao longo do desenvolvimento dos textos e como ele vai ser relido daí, né? O que a gente tem na continuidade é como ele vai ser relido pelos textos do Novo Testamento, né? Como os textos do Novo Testamento vão entender esse vento, né? Que aí o termo utilizado é pneuma, que é o mesmo significado de vento, de ar, de respiração, de brisa, né? E aí é utilizado, e aí sim, no Novo Testamento a gente tem o conceito, né, que começa a se estabelecer o conceito de Espírito Santo, né? Pneuma Hagion, já como algumas características de pessoa da Trindade, mas sem especificação propriamente dita, né? Então a gente não tem esse conceito trindade no Antigo Testamento, né? A gente vai começar a ter isso no Novo, porque a gente tem Deus, a gente tem a Ruá de Deus e a gente tem a promessa de um Messias, várias promessas, inclusive. Então a gente não tem uma figura de Jesus ali, né, nos textos. A teologia sistemática, algumas teologias sistemáticas mais clássicas, tendem a colocar Jesus nos textos lá de trás. Mas a gente precisa tomar cuidado com essas leituras, que a gente vai daqui e volta para trás, colocar o que a gente pensa no texto e não deixar o texto nos dizer. E aí entender como que esse processo foi sendo mudado, relaborado, pensado, né, ao longo dos anos, né? Então, né, até respondendo aqui agora, voltando para o seu comentário, André, né, se você tiver perguntas, comentários, né, você falou que vai acompanhar aqui pelo chat, pode escrever, né, e sim, Gênesis 1 é a Ruá que vai ordenar, né, as águas caóticas do abismo. E a partir dessa ordenação, então, Elohim começa a criar o sol, as estrelas, o firmamento e toda a criação que segue, né, até o capítulo 2 verso 4, a primeira parte do, do verso 4, né? Alguma pergunta, alguma colocação, alguma questão? Fique à vontade para comentar. Ela ruá, sim, ruá é a palavra hebraica, né? É a palavra hebraica que é utilizada para falar sobre vento. Algumas vezes é utilizada para falar de vento, vento, vento normal. Ventou é usado a palavra ruá. E aí, quando é para falar da ruá de Deus, aí é usada a ruá de Elohim ou ruá de Yahvé. E aí você vai ter diversas funções atribuídas, né, no Antigo Testamento sobre Ruá, né? A gente focou aqui a questão da Ruá na criação, mas a gente tem a Ruá que vem sobre o profeta, profetiza para trazer a visão, para outorgar essa autoridade
poder profetizar a palavra de Yahvé. Então, a Ruá vem, né, e concede essa autoridade para a profecia, na escolha de liderança, né, na unção de reis também. Então, a gente tem essas várias atribuições, né? E essa linguagem mitológica da criação vem do hebraico porque o texto foi escrito em hebraico, né? Que é essa concepção de entender como que o povo entendia, né? Ali do período do final do exílio, do começo ali do segundo templo, da inauguração ali, né, por volta de 520 antes de Cristo, tal. E aí como que eles conseguiam compreender e entender a criação. E é muito interessante que se a gente analisar, né, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, a gente vai ter diversos textos que vão falar da criação. E cada um vai mostrar uma perspectiva diferente, né? Você não tem um texto que você vai pegar e vai colocar e dizer, olha, a criação foi assim, porque não é o objetivo. O objetivo é de colocar essas percepções e de colocar como as pessoas compreendiam, como elas acreditavam, né? Então, e o que era importante para destacar conforme o contexto social, religioso em que as pessoas viviam, né? Então, para quem escreveu Gênesis 1, o importante é Javé ali, Elohim, ordenar o caos, e não Marduk. Para quem escreveu Gênesis 2, o importante é trazer a questão do solo, né? O solo é muito importante, a terra é muito importante, o cultivo, e aí colocar o ser humano ali, feito do solo, né? O solo daí, então, passa a ser Adamá, né? Que é o solo, mas não é um solo entendido em termos, em terra, assim, em termos políticos, de geografia de país, nem nada, mas é a ideia do solo, né? Da terra cultivável, né? Então, isso é bem, bem interessante a gente perceber, né? Que então há diversos textos no Antigo Testamento que vão falar e vão trazer aspectos da criação. Segundo Isaías vai trazer bastante isso, Jó vai trazer, também vai retomar esses temas da criação, né? Então, cada época tem a sua perspectiva de falar sobre, né? E aí é muito interessante quando a gente vai estudando, né, e percebendo como que as pessoas iam compreendendo tudo isso. Mas há alguma questão, Wanderleia? Eu já quero já deixar avisado aqui, né, a nossa próxima web temática na próxima terça-feira, dia 20. Acho que dia 20 às 7 horas também. Mas eu mando o recadinho lembrando você, tá? Que a gente, mas já deixa aí já anotada a nossa próxima web temática, né? Para a gente discutir e conversar um pouquinho mais sobre a teologia sistemática 3, para a gente ter esse espaço de troca ao vivo, né? A gente tem as nossas trocas lá no ambiente virtual, mas essas trocas ao vivo aí são muito ricas, né? Para a gente tirar, esclarecer as dúvidas também, né? Então, isso vai ser bem interessante. Então, se não tem mais pergunta, colocação, desejo uma boa noite, um bom descanso e bons estudos. E até semana que vem.